Boa noite. Boa noite. Dia de protesto contra o aumento da tarifa do transporte público. Cerveró cita propina de 100 milhões de dólares ao governo Fernando Henrique em venda de empresa. Ex-presidente nega e diz que as acusações são vagas. Fãs prestam homenagens ao cantor David Bowie. Ele morreu aos 69 anos. Como já era esperado, Messi leva o prêmio de melhor jogador do mundo. E gol de brasileiro Wendel Lira é escolhido como o mais bonito do ano. Novo valor da tarifa do transporte público gera queixas e manifestações na capital. Pela manhã, o paulistano teve de amargar trânsito interditado em algumas regiões por causa de protestos, além, lógico, do aumento de 30 centavos no preço do ônibus, do trem e do metrô. A maioria dos passageiros não concorda com o reajuste, já que para eles não há melhorias no transporte. Dezenas de manifestantes fecharam o cruzamento das avenidas Brigadeiro Faria Lima e Rebouças, na Zona Oeste, nos dois sentidos. O mesmo grupo chegou a fechar também o terminal Pinheiros. O protesto foi acompanhado pela Polícia Militar e agentes da CET. Integrantes do movimento Passe Livre também fecharam o terminal Bandeira, no centro, em pleno horário de pico da manhã. A Avenida 9 de Julho foi interditada no sentido centro. Mesmo após a liberação da pista, uma fila gigante de ônibus se formou no corredor de acesso ao terminal Bandeira. Muitos praticamente vazios, já que os usuários desceram para seguir o caminho a pé. A tarifa do transporte público de São Paulo aumentou 30 centavos, passou dos R$ 3,50 para os R$ 3,80. Nessa altura do campeonato que o país está, aumentar mais isso é um absurdo. Mas há quem concorde com o reajuste. Pego lá no metrô Penha e antes nenhum trem tinha ar-condicionado. Isso daí era, agora todos têm, então acho que vem melhorado. O valor da integração entre as passagens de ônibus com os trens do metrô e também da CPTM passou dos R$ 5,45 para os R$ 5,92. Somando a ida e volta, serão quase R$ 12 por dia. Um valor que pesa no orçamento diário da população. E daí, o jeito é cortar gastos. O aumento na integração significa quase R$ 1 a mais por dia no bolso do trabalhador. Quase esse cafezinho ou ainda metade desse combinado de café com pão de queijo. Diferença que vai para a ponta do lápis em até um passeio com a família. Deixa de comer o lanchinho na rua para comer o lanche em casa? Em casa, traz alguma coisa de casa já para dar uma melhorada já no orçamento. Já. Na sexta-feira, houve confusão durante um protesto contra o reajuste. Os manifestantes saíram do Teatro Municipal e entraram na Avenida 23 de Maio, bloqueando os dois sentidos. Policiais militares usaram gás de pimenta. Quem protestava revidou com pedras e fogos de artifício e, a partir daí, foram dezenas de bombas de gás lacrimogênio. Outra manifestação está marcada para amanhã. Um policial civil e o filho dele foram mortos a tiros numa briga de trânsito na zona leste da capital. Uma agente penitenciária, parente das vítimas, também ficou ferida. Ninguém foi preso. O investigador aqui do DHPP, Aparecido José do Nascimento, de 50 anos, e o filho dele, Bruno Zenck do Nascimento, de 23, morreram baleados depois de uma confusão na noite deste domingo em São Miguel Paulista, no extremo leste da capital. Segundo a polícia, o jovem se envolveu num acidente de trânsito e ligou para o pai para pedir ajuda. O pai foi acompanhado da irmã, a tia do garoto, que é agente penitenciária. Assim que eles chegaram ao local, um veículo com 4 homens apareceu. Eles desceram, já atirando. Para a polícia, essa reação violenta foi porque os dois foram reconhecidos como policiais. Mais tarde, um jovem de 21 anos, Lucas Pinheiro de Carvalho, deu entrada no Hospital Hermelino Matarazzo, baleado. Ele está em coma. A tia do jovem que faleceu reconheceu esse rapaz como participante da troca de tiros. O enterro e o velório aconteceram nesta tarde aqui em São Paulo. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, afirmou que a compra da empresa argentina Pérez Companc pela Petrobras em julho de 2002 envolveu uma propina ao governo Fernando Henrique Cardoso de 100 milhões de dólares. A informação está na cópia da delação premiada de Cerveró, apreendida no gabinete do senador Delcídio do Amaral, do PT, preso em novembro.
Cerveró não explicou para quem teria ido a propina ou quem teria feito o pagamento. Ele disse que ouviu a informação de Oscar Vicente ligado ao ex-presidente argentino Carlos Menem. Fernando Henrique comentou que as afirmações são vagas, não especificam pessoas envolvidas, servem apenas para confundir e não trazem elementos que permitam verificação. A presidente Dilma Rousseff aproveitou uma cerimônia no Palácio do Planalto para fazer um elogio público ao Congresso Nacional. Dilma falou durante a sanção do projeto de lei sobre o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico. O marco legal do setor foi aprovado em dezembro. A presidente disse que a atitude dos parlamentares mostra compromisso com a retomada do crescimento do país. Ao aprovar por unanimidade essa legislação, o Congresso Nacional mostrou mais uma vez seu compromisso com as reformas necessárias à retomada do crescimento econômico na situação em que nós vivemos. Agradeço a todos os congressistas por mais este esforço suprapartidário de criar as bases para que a inovação se torne o motor de nosso desenvolvimento. O pedido de impeachment deve ser retomado na Câmara dos Deputados em fevereiro, na volta do recesso. Dilma precisa do apoio de pelo menos 171 deputados, 1/3 do total, para que o processo seja arquivado. O Ministério da Justiça concluiu que não houve irregularidade na intimação de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, na Operação Zelotes. O ministro José Eduardo Cardoso decidiu arquivar a apuração. Cardoso havia pedido esclarecimentos à Polícia Federal sobre a intimação de Luiz Cláudio, mas após análise concluiu que não houve irregularidade e nem excesso no procedimento. Em outubro do ano passado, Luiz Cláudio foi intimado a depor à Polícia Federal após a quebra do sigilo bancário da empresa Marcondes e Maltoni, que é suspeita de integrar o esquema de compra de medidas provisórias investigado pela Operação Zelotes. Os registros mostram que a empresa do filho do ex-presidente teria recebido R$2,5 milhões da Marcondes e Maltoni. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Cerveró cita propina de $100 milhões para o governo Fernando Henrique Cardoso na compra da petroleira Pérez Compact pela Petrobras, a ser provado como demais delações. Prisões espetaculares de mega empresários e políticos, manchetes e coberturas devastadoras a depender do político. Tais fatos e cenas dão a impressão de já não existirem tabus para a democracia brasileira. É só impressão. Tabus existem, são mantidos por ampla consensual imposição de silêncio. Há pouco, um desses tabus foi debatido pelo canal Rede Social, Quebrando o Tabu. Entre os debatedores, Fernando Henrique Cardoso. No debate, o tabu, regulação econômica da mídia. Provocado por Jean Willis, Fernando Henrique recordou tentativa de promover lei antitruste, antimonopólio nesse setor, quando ele era presidente. Seu então ministro das Comunicações, Sérgio Mota, fez audiências públicas, chegou a 6 minutos de anteprojeto, tudo engavetado. FHC relata por quê. Tentamos, mas é muito difícil, porque os interesses são muito grandes, se juntam contra. E agora não são só interesses das grandes empresas. Segundo Fernando Henrique, agora existem os interesses também de religiões, constata o ex-presidente. No Congresso não tem apoio de ninguém para isso. Se fica lutando e dando murro em ponta de faca. O ex-presidente percebe, a cada tentativa de abordar o tema, ressurge a alegação de ataque às liberdades, de censura. Esse é um falso dilema. Censura, autocensura surgem se não há oxigênio econômico para expor diferentes informações e opiniões, para ter-se pluralidade real, efetiva. Coração do capitalismo, Estados Unidos e Inglaterra têm regulação e instituições que buscam enfrentar monopólios no setor de mídia. Europa Ocidental, Austrália, Japão, o chamado mundo democrático, todo regula espaço econômico para a mídia. Sempre haverá quem queira censura, mas censura não tem apoio da sociedade, não passa no Congresso. O que há é privilégios e o temor de enfrentar esse tema. Todos os presidentes pós-ditadura não tiveram coragem para promover o debate na sociedade e levar ao Congresso a regulação econômica da mídia. Com 5.570 municípios, o Brasil é vastíssimo continente.
sem regras que impulsionem diversidade, pluralidade de informações, visões, o que se tem e terá é monopólio nas narrativas, um simulacro de democracia. Boa noite e até fevereiro. A Polícia Federal pediu ao Superior Tribunal de Justiça o indiciamento do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. No entanto, o Ministério Público Federal deu parecer contrário à medida. Cabe ao ministro Herman Benjamin, relator do caso na corte, dar a palavra final a respeito. Pimentel é investigado na Operação Acrônimo, suspeito de recebimento de vantagens indevidas de empresas que mantinham relações comerciais com o BNDES. O banco é subordinado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que ele comandou no primeiro mandato da presidente Dilma. O ministro da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, admitiu que o governo pode rever a medida provisória que acelera os acordos de leniência. Adams disse que a participação do TCU pode ser ampliada. Os acordos de leniência são uma espécie de delação premiada para empresas e permitem que companhias envolvidas em corrupção se livrem de punições desde que colaborem com as investigações e restituam os cofres públicos. Para alguns juristas, a MP acoberta empresas corruptas por permitir que, mesmo sob sanções, possam assinar novos contratos com o poder público. O Tribunal de Contas da União cobrou explicações do governo sobre a MP. Para o ministro Alton Rodrigues, a medida provisória afronta os poderes de fiscalização do tribunal. Tubulação estoura no shopping Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, e parte do forro do terceiro andar cedeu. Imagens de celular mostram o local após o acidente, que aconteceu por volta das 8h20 da noite. O shopping Cidade de São Paulo foi esvaziado e as portas foram fechadas. Segundo os lojistas, um cano estourou no terceiro andar, derramando grande quantidade de água que teria chegado até o térreo. Houve correria de clientes e comerciantes. De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido e a possibilidade de desabamento foi descartada. Até o momento, a administração do shopping não falou sobre o ocorrido. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefícios com valor acima de um salário mínimo vão ter reajuste de 11,28% este ano. O valor é referente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano passado. Com isso, o teto da Previdência Social para 2016 fica em R$ 5.189. No ano passado, o reajuste foi de 6,23%. O salário mínimo também foi reajustado a partir do dia 1º de janeiro em 11,6%. O valor passou de R$ 788 para R$ 880. Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a medida terá impacto de pouco mais de 30 bilhões de reais nas contas públicas em 2016. Banco Central prevê mais inflação em 2016. Economistas do mercado financeiro pioraram as estimativas para este ano. A previsão é que a inflação seja de 6,93%, ainda acima do teto da meta de 6,5%. No mesmo relatório, o Banco Central também publicou a previsão para o Produto Interno Bruto. De acordo com a instituição, o PIB brasileiro em 2016 terá uma retração de 2,99%. Esta foi a 14ª queda seguida na previsão do mercado para o PIB do próximo ano. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ela explica por que o mercado está tão pessimista. Olha, esse pessimismo todo do mercado não é sem motivo. O governo continua dando um tiro para cada lado, sem um programa mais coerente de correção de rota da economia. Fala em manter a meta fiscal com superávit de 0,5% este ano, mas antecipa uma mal explicada liberação de recursos para a construção em pequenas e médias empresas através do Fundo de Garantia, bancos estatais, BNDES. Mesmo sem subsídios, vai transferir recursos do setor público. O fato é que é pouca confiança na execução da meta fiscal. O governo quer a volta da CPMF, que dificilmente será aprovada pelo Congresso. Também defende a reforma da Previdência, que em algum momento vai ter de acontecer mesmo, já que representa 40% dos gastos públicos, mas tem ambiente político para fazer isso agora. A fragilidade política do governo aumenta o risco de medidas que levem a mais despesas, como essa de querer liberar financiamento. O governo está propondo até a renovação da frota de veículos, tirando os mais velhos de circulação. Quem vai bancar? O consumidor está disposto a trocar o carro? Os números de 2015 mostram um consumo muito mais fraco.
Só que nesse contexto de maior responsabilidade na gestão da economia, a presidente Dilma dá aval para o Banco Central aumentar os juros básicos para tentar fazer a inflação cair para o centro da meta, os 4,5%, isso em 2017. Para este ano, já jogou a toalha de novo. É bom que o Banco Central tenha autonomia para administrar a política de juros, mas vai ter custo. Pode até mexer com a inflação futura ao desestimular mais o consumo, a atividade e as remarcações de preços. Vai ser um remédio bem amargo para uma economia que está com a pior recessão desde os anos 30 e desemprego em alta. Sem esquecer que os juros aumentam o endividamento, piorando o quadro geral das finanças públicas. O endividamento preocupa justamente pela incapacidade que o governo tem demonstrado na execução do ajuste fiscal. E ainda se fala no uso das reservas cambiais para estimular investimentos. Reservas que são uma garantia para a cobertura de pressões no câmbio, compromissos externos. Usá-las com outra finalidade seria mais um descuido fiscal que deixaria o país ainda mais vulnerável. Vamos ver que medidas o governo está elaborando para divulgar no final deste mês. Como antecipou o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, agora também muito enroscado na Lava Jato, não dá para tirar coelho da cartola. E é bom que não inventem mesmo alguma saída mágica. O ilusionismo já está custando bem caro. Eu volto na quinta. Até lá. E vamos agora à previsão do tempo para amanhã com Luciana Magalhães. O céu fica bastante carregado em praticamente todo o estado amanhã. Instabilidades espalham nuvens de chuva por todo o estado e chove em todas as áreas. No centro-oeste, o sol ainda aparece pela manhã e a chuva vem mais tarde. Máxima de 35 graus em Votuporanga. Já na área mais central do estado, a chuva vem logo pela manhã e a máxima não deve passar dos 30 graus em São Carlos e dos 26 em Franca. E na faixa leste, chuva mais volumosa, inclusive com risco de temporais, máxima de 26 graus, tanto em Campinas quanto em Santos. E na Grande São Paulo, o céu fica carregado e chove a qualquer hora do dia, com risco de temporais pontuais. Aqui na capital, alerta para alagamentos amanhã por causa de chuva volumosa. A máxima não deve passar dos 25 graus. Na quarta, algumas aberturas de sol pela manhã e chuva a partir da tarde, com máxima de 29. E na quinta, a chuva aperta de novo e a máxima cai para os 26 graus. A seguir, México diz que a extradição de El Chapo para os Estados Unidos deve demorar um ano. E ainda a TV francesa divulga fotos do fugitivo Salah Abdeslam depois dos ataques de 13 de novembro. E na Espanha, a família real... Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Tomar vitamina B afasta o Aedes aegypti. Mentira. A ingestão de vitamina B pode chegar a afastar o mosquito em alguns casos, mas não dura muito. E como a absorção varia de acordo com o metabolismo da pessoa, pode até não surtir efeito algum. TV Gazeta. Bom te ver com a gente na luta contra a dengue. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Você está pronto para dar boas risadas? Porque no Todo o Céu dessa segunda eu recebo a irreverente blogueira Kéfera para um divertido bate-papo. Tem ainda entrevista com João Gordo e musical com Tária Turunen.
Vem, tô te esperando. Ué. Todo seu, nesta segunda, 10h30 da noite. O México inicia o processo de extradição do narcotraficante El Chapo para os Estados Unidos. O Ministério Público mexicano informou que a extradição deve demorar pelo menos um ano. A Interpol emitiu 2 mandados de extradição para que Joaquim Guzmán seja julgado pela Justiça Americana pelo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sequestro e assassinato. Conhecido como El Chapo, Guzmán foi preso sexta-feira em Los Mochis, no estado de Sinaloa, de onde chefiava o cartel de drogas. Ele tinha fugido pela segunda vez de uma prisão de segurança máxima havia 6 meses. As pistas que levaram à recaptura vieram de um encontro do traficante com o ator americano Sean Penn no fim do ano passado. O encontro foi acertado com a ajuda da atriz mexicana Kate del Castillo. Guzmán queria produzir um filme sobre a vida dele. A entrevista de Penn com o traficante foi publicada pela revista Rolling Stone sábado. Guzmán foi levado de volta para o mesmo presídio de onde fugiu. E o governo do México disse que pretende entregá-lo para a Justiça dos Estados Unidos o mais rápido possível. Um míssil atingiu um hospital dirigido pelos Médicos Sem Fronteiras no norte do Iêmen. Pelo menos 5 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. O centro médico fica numa zona controlada pelos rebeldes xiitas que estão em guerra contra as forças do governo apoiadas por uma coligação liderada pela Arábia Saudita. Os Médicos Sem Fronteiras disseram que todas as partes do conflito conhecem a localização dos centros de atendimento no Iêmen. Uma TV francesa divulga as primeiras fotos do fugitivo Salah Abdeslam depois dos ataques de 13 de novembro em Paris. As fotos mostram Salah Abdeslam num poço de gasolina numa estrada perto da fronteira da França com a Bélgica, junto com os cúmplices Hans Atou, que seria o motorista, e Mohamed Henri. Eles entram na loja de conveniência para comprar comida e bebida. As imagens foram feitas no dia seguinte aos atentados de Paris, que teriam sido coordenados por Abdeslam. O grupo chegou a ser parado em 3 postos de controle, mas naquele momento os nomes não constavam das listas de procurados e eles foram liberados. Henri e Atou foram presos alguns dias depois em Bruxelas. A impressão digital de Abdeslam foi encontrada no apartamento da capital. Atentado em shopping center de Bagdá deixa pelo menos 18 mortos e 50 feridos. Os terroristas detonaram um carro-bomba na rua. Depois invadiram o shopping, que ocupa um prédio de 5 andares no bairro popular de maioria xiita, fizeram reféns e executaram várias pessoas. Policiais entraram no local pelo teto, mataram 2 terroristas e prenderam 4. Em declaração divulgada na internet, o grupo Estado Islâmico disse que 4 homens do califado fizeram o ataque. Começa o julgamento por corrupção da irmã e do cunhado do rei Felipe VI da Espanha. A defesa recorre para tentar fazer com que a infanta Cristina escape da prisão. O julgamento acontece em Palma de Maiorca, capital das Ilhas Baleares. A infanta Cristina é acusada de 2 crimes fiscais relacionados ao suposto desvio de 6 milhões de euros de dinheiro público por seu marido, Iñaki Urdangarin, e um ex-sócio dele. Outras 16 pessoas também estão no banco dos réus. Uma hora depois da abertura do processo, a defesa citou jurisprudências para afirmar que a infanta não pode ser julgada porque foi acusada apenas pela ação popular e não pelo Ministério Público. O promotor pede 16 anos e meio de prisão para Cristina e 19 anos e meio para o marido dela. O Tribunal Supremo da Venezuela anulou hoje a posse de 3 deputados da oposição impugnados pelo governo de Nicolás Maduro. Eles foram empossados junto com os outros parlamentares da nova Assembleia Legislativa, agora dominada pela oposição após 16 anos de domínio chavista. Uma comissão parlamentar vai investigar a designação de 13 juízes justamente ao Tribunal Supremo venezuelano. Eles foram designados ao TSJ no dia 23 de dezembro e menos de uma semana depois aceitaram a impugnação contra os 3 deputados da oposição já eleitos.
Fãs do lendário músico britânico David Bowie começaram a depositar objetos em homenagem ao cantor diante de um mural com sua imagem no bairro londrino de Brixton, onde ele nasceu. O cantor morreu de câncer aos 69 anos de idade. De acordo com a família do artista, Bowie enfrentou uma batalha de 18 meses contra a doença. Em Londres, flores e velas se acumulam diante da parede pintada com o retrato de Bowie. Em Berlim, as homenagens foram diante do apartamento onde ele viveu nos anos 70. David Bowie havia lançado na sexta-feira passada, dia do aniversário dele, o 25º álbum Black Star, e recebeu críticas positivas. Lazarus, uma das faixas do álbum, tem um clima soturno e fala justamente sobre a morte. David Robert Jones, seu nome de batismo, nasceu em 8 de janeiro de 1947 no bairro londrino de Brixton e começou a tocar saxofone aos 13 anos de idade. Na adolescência, abandonou a escola e ficou famoso em 1969 com Space Oddity, balada sobre um astronauta que se perde no espaço. Há 5 décadas, Bowie é considerado um dos artistas mais inovadores da música popular. Após um período de experimentação no início dos anos 70, ele retornou durante a era do glam rock como Ziggy Stardust, um extraterrestre andrógeno que virou estrela do rock, sustentado pelo sucesso de Starman. Exímio criador de sucessos que se transformaram em clássicos da música e objeto de verdadeiro culto, Mr. Bowie levou diversas músicas ao topo das paradas. É o caso de Let's Dance. Bowie não deixou sua marca apenas na música, na moda e no comportamento. Brilhou também no cinema, como em Fúrio, em Nome da Honra, em que faz o papel de um prisioneiro inglês que desperta o desejo proibido do comandante japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Dono de múltiplas habilidades, Bowie se destacou também como produtor fonográfico e arranjador. Ele construiu uma das carreiras mais veneradas do show business. Pela 5ª vez, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, é eleito o melhor jogador de futebol do mundo. E o brasileiro Wendel Lira ganhou como o gol mais bonito de 2015. Messi recebeu o troféu Bola de Ouro das mãos de Kaká após desbancar Neymar, também do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, que foi o ganhador nos últimos 2 anos. O português ficou em segundo lugar e o brasileiro, pela primeira vez entre os 3 melhores, na 3ª colocação. O prêmio referente ao ano de 2015 foi entregue hoje pela FIFA durante evento de gala em Zurique, na Suíça. Lionel Messi agora tem 5 troféus contra 3 de Cristiano Ronaldo. Mas a festa também foi brasileira. O jogador Wendel Lira ganhou o troféu Puskás, que premia o gol mais bonito do ano. Ele superou Messi e Alessandro Florenzi, da Roma. Na época do gol, Wendel atuava pelo Goianésia em jogo contra o Atlético Goianiense. A votação foi pela internet. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com Rony Volo Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Estamos educando nossas crianças da maneira certa? Cidade Ocupada discute este tema. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.